Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Muito boa tarde a todos os participantes do primeiro Congresso Digital da OAB Nacional, Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Este é o painel número 124, denominado A Nova Advocacia e as Novas Relações Pessoais e Profissionais pós-Covid-19, que conta com as ilustres participações do advogado José Augusto Araújo de Noronha, do historiador e escritor Dr. Leandro Carnal e de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Edson Fachin. Cumprimento pelo grandioso evento o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, o diretor-geral da ESA Nacional, Escola Superior da Advocacia, Dr. Rony Preus Duarte, o coordenador científico do Congresso, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e na pessoa da conselheira federal, doutora Fernanda Marinella, cumprimento todos os integrantes das comissões organizadoras deste evento. Neste painel que vai tratar de relações humanas pós-pandemia, faço aqui o registro de um sentimento da advocacia, um sentimento de solidariedade aos milhões de pessoas que, neste momento, de alguma forma, estão sofrendo o impacto pessoal, social, profissional dessa terrível pandemia, dessa crise de muitas faces que, neste começo do século XXI, deixa a marca da consternação, da perplexidade e da urgência. Neste momento, onde todo o conhecimento científico, até aqui acumulado pela humanidade, é colocado no banco de provas, ministro Fachin, para usar aqui uma expressão sua, e nos coloca na condição de refazer a rota, de ressignificar os conceitos e de rever valores. E, em especial, quando olhamos para a advocacia, parece-nos que no futuro profissional nós, advogados, teremos mais uma vez que mostrar o nosso valor e o valor da nossa profissão. Feito esse registro, externo o meu sincero agradecimento pelo honroso e muito amável convite para participar deste evento, em especial deste painel, cumprimentando de modo muito especial os 3 brilhantes conferencistas, que certamente farão da próxima hora muito especial na vida de todos nós que aqui estamos para ouvi-los. Inaugurando o painel, o diretor-tesoureiro do Conselho Federal, Dr. José Augusto Araújo de Noronha. Ele foi presidente do Conselho Seccional da OAB Paraná,
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná por 2 gestões, é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, IBESG Paraná, especialista em Direito Processual Civil. Ao seu currículo, acrescento que é uma grande personalidade da advocacia paranaense nacional, reconhecido por sua luta pela dignidade, pela independência da advocacia e na defesa da sociedade, além de um dileto amigo. A palavra é sua, doutor Noronha. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, em especial a você, Marilena Winter, ao professor Luiz Edson Fachin e ao professor Leandro Carnal. Quero cumprimentar também a minha diretoria do Conselho Federal, já mencionado, ao presidente Felipe Santa Cruz, ao vice-presidente Luiz Viana, ao secretário-geral Beto Simonetti e ao secretário adjunto Ari Haguete, que fizeram esse grande evento junto com os demais já citados e que faço também minhas as referências elogiosas por esse grande evento. Eu estou muito honrado em participar desse painel com 2 grandes professores, com 3 grandes professores, Marilena Winter, professor Leandro Carnal e Edson Fachin, que são pessoas que conhecem as pessoas. Eu gostaria de primeiro frisar, são pessoas que sabem efetivamente a importância da educação e a importância de se debater e planejar uma educação de qualidade. Nós não podemos prescindir, mesmo falando em pós-pandemia, de pensar que precisamos de advogados e de pessoas com cada vez mais educação. E eu me propus nessa minha rápida participação, porque queremos ouvir muito o professor Fachin e Leandro Carnal, a falar sobre se haverá uma nova advocacia pós-Covid, se haverá mudanças nas relações pessoais e profissionais como reflexo dessa pandemia, e o que isso muda para os jovens que estão ingressando atualmente no mercado de trabalho nesse ambiente de uma advocacia que se diz 5.0, se é que se pode quantificar a advocacia por números, ou o que a sociedade enfrentará nas mudanças que deixaram ou que deixarão as pessoas depois desse isolamento tão significativo que nós passamos. E eu começo, professor Fachin, Marilena e Leandro Carnal, dizer que hoje nós contamos com 1.201.708 advogados no Brasil. Desses advogados, e nós estamos chegando no ponto de equilíbrio na advocacia, nós temos 598.325 advogadas e 603.383 advogados, ou seja, quase 50% entre advogados e advogadas. E o que é mais significativo nos dados que eu tiro e por que eu vou fazer essa referência? É que, nos últimos 5 anos, a OAB, professor Leandro Carnal, recebeu 407.164 novos advogados. Em 5 anos, ingressaram na OAB 407 mil novos advogados. E o que é interessante nesse número é que as mulheres foram grande maioria. Foram 230.476 mulheres e 176.688 homens. O que é a prova de que a advocacia do futuro e pós-pandemia, logo após a pandemia, já é uma advocacia que se mostra uma advocacia própria, feminina, e que tem, sem dúvida nenhuma, uma participação preponderante da mulher advogada nos grandes temas da nossa sociedade. E eu faço esse corte para dizer que hoje, professor Leandro Carnal e professor Fachin, nós temos 1.786 cursos jurídicos no Brasil. 1.786 cursos jurídicos no Brasil, com 863 mil estudantes de direito. Isso quer dizer, professor Leandro Carnal, se apenas aqueles que estão estudando direito ingressarem na OAB e passarem, forem aprovados, nós teremos 2 milhões de advogados no Brasil. E o que eu me proponho a responder? Se haverá uma nova advocacia pós-Covid-19? E sim, com toda a pretensão
e do conhecimento que vivo da advocacia, eu digo que a pandemia ela acelerou todos os processos de mutação da nossa profissão. Não só pela mudança da forma com que nós trabalhamos no processo e na advocacia, mas nas nossas relações com os nossos clientes. E nós temos visto que a advocacia já estava mudando a passos largos com o incremento da tecnologia. Hoje, em vários lugares, nós sabemos que o processo é 100% eletrônico, onde os advogados não mais se encontram nos fóruns, nós não temos mais o aperto de mão e a conversa no balcão das varas, nós temos, sem dúvida nenhuma, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos fazer um download num processo e fazer uma análise daquela causa que ali está sob debate. Isso muda, e mudou muito rápido, isso é de pouco tempo para cá, isso fez com que os tribunais também tivessem que mudar e o advogado se aprimorar. Hoje não se pensa como pode um advogado que não conhece a tecnologia exercer a sua profissão. Ele precisa conhecer o direito civil, ele precisa conhecer o direito constitucional, ele precisa conhecer a área do direito que ele escolheu, mas se ele não conhecer como utilizar a tecnologia para apresentar o seu trabalho através do processo eletrônico, de nada adiantará o conhecimento. E como será a advocacia pós-Covid-19? Como será essa mudança das relações profissionais e pessoais? Eu digo que o que nós temos projetado é que cada vez mais o mundo será virtualizado também na advocacia, também no nosso mundo jurídico. Nós fomos obrigados a experimentar já a possibilidade da sustentação oral por videoconferência, o que em alguns lugares foi um sucesso, e muitos preferirão após que seja realizada de forma presencial, mas outros continuarão, seja em Jacarezinho, seja em Belém do Pará, seja em Rondinha, ou seja em São Leopoldo, fazer as suas tentações orais em qualquer tribunal do Brasil. E nós estamos vivenciando essa relação com o próprio cliente. Os clientes procuram e já fazem as reuniões virtuais com seus advogados, e isso faz com que diminua a aproximação e o contato, que muitas vezes é tão importante, aquele olho no olho, aquele conselho e aquela conversa e aquele café, que tanto é importante nessa primeiro juízo de valor que o advogado faz da causa. E eu sempre aprendi com os nossos grandes mestres do Paraná que o advogado, professor Leandro, é sempre o primeiro juiz da causa. É ele que vai decidir se ele vai ou não aceitar aquela demanda dentro dos seus princípios e valores que acredita para a melhor defesa jurídica. E nós, sim, vamos enfrentar uma nova advocacia ainda mais acelerada no pós-Covid, porque todas essas formas de trabalho foram aceleradas com essa pandemia. E eu digo, ouvindo e conversando com dezenas e dezenas de colegas de escritórios pequenos, médios e grandes, que hoje a relação, inclusive nos escritórios, já mudou. Mudou agora. Eu hoje conversava com uma colega que tem diversas filiais, são 5 ou 6 filiais do seu escritório em todo o Paraná e no Brasil, onde já decidiu encerrar a atividade nas filiais e colocar todos os advogados em home office. Qual é a intenção dela? Aumentar a produtividade e diminuir o custo que nós sabemos que impacta em todos nesse momento. Mas perguntaria a alguns, mas isso não vai voltar depois? Retomando a normalidade? Não vai mais voltar. Esse trabalho em home office será e veio para ficar, porque hoje se estabeleceu, e a verdade é a possibilidade de um controle de produtividade e eficiência muito maior dos advogados. Nas grandes centros se economiza tempo de deslocamento, se economiza tempo com gastos desnecessários, e isso pode se reverter em favor do próprio profissional. Isso é bom? Não sabemos se é bom, mas é um caminho sem volta. Eu acredito que diversos escritórios reduzirão suas equipes estruturais normais do dia a dia e aumentarão as suas equipes de trabalho e as parcerias. Isso, no pós-Covid, vai ter um reflexo enorme na vida dos profissionais do direito e nas relações pessoais entre as próprias pessoas.
porque muitas vezes nós teremos advogados que atenderão clientes que nunca terão uma audiência presencial ou uma reunião presencial com os seus clientes. Isso são reflexos desse nosso mundo virtualizado, mas também dessa possibilidade que a Covid trouxe, a necessidade de redução de custo e aumento de produtividade. Então, professor Fachin, professor Karnal, nós que somos estudiosos da nossa advocacia, temos essa preocupação com a vida dos colegas advogados, principalmente dos nossos novos advogados. O mercado de trabalho hoje, ele da advocacia, e não podemos negar, ele já é um mercado absolutamente saturado. E o futuro virtualizado, cada vez menos de contato entre as pessoas, porque o processo já é eletrônico, as reuniões com os clientes serão virtuais, ele ensejará que cada vez mais o advogado, o profissional da advocacia, ele seja especialista no que faz. Não há mais espaço para aquele clínico geral, para aquele que faz várias áreas ou se diz especialista em várias áreas. O mercado da advocacia será cada dia mais especializado e as pessoas serão procuradas pela sua especialidade máxima. E os nossos ramos e as nossas áreas do direito estão se modernizando. Eu sempre digo que eu cada dia aprendo mais e vejo como o nosso direito é dinâmico. Nós falávamos há poucos dias em direito sistêmico que há 10 anos atrás nunca se ouviu falar. A mediação e a arbitragem tomaram um espaço enorme na nossa profissão, com diversos advogados especialistas e muitos procurando, inclusive, resolver os seus conflitos fora do poder judiciário. Eu tenho a convicção que novas áreas do direito também apareceram nesse momento de pandemia, onde todos nós socorremos de advogados que também são especialistas em direito eletrônico e nos ajudaram, inclusive, a exercer a nossa profissão. Mas tenho a certeza, professor Fachin, de que nada substituirá um bom advogado que seja especialista e humanista e que possa efetivamente continuar atendendo todas as demandas que são colocadas na sua área de especialização. E eu, me preparando para essa palestra, eu gosto muito de uma frase do professor Karnal, que dizia que só as pessoas éticas têm amigos. Eu digo que só os advogados éticos terão clientes. Hoje, no pós-Covid, a transparência será total. Acredito que cada vez mais o advogado será fiscalizado pelo seu cliente, pelos seus colegas advogados e pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, para que ele seja efetivamente ético e cumpra com rigor todos os nossos predicados que nós temos na nossa legislação. Então, eu acredito, e respondendo as perguntas que me propus a responder, que há espaço, sim, para os novos advogados, que virão nessas gerações, mas somente para aqueles que tiverem muito engajamento no estudo e no conteúdo das áreas específicas. Porque para aquele que é clínico geral, a advocacia será cada dia mais difícil. E nós, hoje, verificamos a mudança da própria forma de advogar. Hoje, petições apresentadas com QR Code, professor Karnal, onde se pode, com aquele simples toque do celular, se verificar imagens, vídeos numa petição que está sendo apresentada ao juízo e facilitar o próprio convencimento do magistrado com as provas que se pretende produzir. Ou quando antes se poderíamos falar exatamente em que nós teríamos tão importante nesse momento a discutir marketing jurídico, tão bem debatido pelo nosso Ari Raguiante, onde nós temos que estabelecer o marco ético entre o que é captação irregular de clientela e o que é possível ser feito pelos advogados em termos de marketing jurídico. Antigamente, professor, se abria um escritório, se esperava o cliente bater a porta
e ir lá procurar um colega advogado. Hoje isso é impensável. Hoje nós temos que modernizar a advocacia, e isso e o Covid fez com que nós verificamos o quanto atrasado as nossas relações com a sociedade em termos de publicidade, com regras não muito claras e que precisam ser efetivamente modernizadas, onde o advogado precisa ter a possibilidade de apresentar-se para a sociedade e saber qual é e como atingir o mercado de trabalho que ele busca. Então, hoje, como nós falamos em inteligência artificial, em machine learning no direito, falamos em robotização ou em uberização da advocacia, são todos termos que antigamente eram impensáveis. Mas nesse momento em que vemos a nossa profissão proletarizada, é verdade, e que nós temos que valorizar cada dia mais o papel do advogado na nossa sociedade, é função nossa repensar e pensar no pós-Covid para que nós tenhamos uma advocacia mais fortalecida. Nessas relações todas que nós temos, surge o grande papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que é justamente ter o combate ao aumento indiscriminado de números de cursos jurídicos, essa necessidade imediata de termos um fechamento de cursos que não têm aproveitamento mínimo, para que nós possamos ter uma entrega à sociedade profissionais que ainda e que possam ser fundamentais para trazer felicidade, que é isso que o advogado mais busca, é trazer felicidade também aos seus clientes, professor Fachin, quando nós defendemos coisas tão fundamentais quanto a liberdade, o patrimônio, a família e a honra. Nós somos abençoados porque temos a possibilidade de mudar a vida das pessoas com uma boa advocacia. Quando nós somos instados aos nossos clientes a fazermos a diferença na vida das pessoas. Eu tive o privilégio de aprender com Vossa Excelência, professor Fachin, ter amor pelo direito civil, esse direito que trata não só das coisas, mas também das pessoas, e que o bom advogado é aquele que sabe ouvir e, principalmente, saber qual é o objetivo que se busca no processo e saber, com muita capacidade, ver e distinguir o que é certo ou não é. E eu tenho refletido muito sobre o futuro da advocacia e também o papel que nós temos na nossa sociedade, que eu acredito que cada vez mais o bom advogado tem a capacidade de mudar a nossa sociedade. E gosto muito também, professor Karnal, da sua frase, que diz que quem pensa diferente não é inimigo. E para nós, da advocacia, essa frase tem um significado enorme, porque quem pensa diferente não é nunca inimigo do advogado. Eu digo que quem pensa diferente, às vezes, é o advogado da outra parte, é o advogado da parte contrária. E esse advogado não é meu inimigo. E ele, na advocacia, ele é meu colega. Apenas, muitas vezes, temos teses diferentes e nos apresentamos diferentes em fatos e provas que a vida depois vai submeter ao Poder Judiciário. Marilena, me corrija o tempo. 2 minutos. Então, eu gostaria, então, já me encaminhando para o final, dizer que nós temos, nesse momento, um papel de fazer uma reflexão efetiva sobre o que nós queremos para o futuro da advocacia e qual é a advocacia que entendemos ser a necessária para o futuro. E, como eu disse, a OAB ela tem o papel de promover a modernização da nossa profissão, promover cada vez mais transparência na nossa entidade, acelerar a tecnologia também na advocacia, mas sem perder de forma nenhuma nós tenhamos sempre a possibilidade de mantermos as nossas relações pessoais sempre mantidas. Porque a nossa profissão é feita da vida das pessoas. Nós lidamos com o que elas têm de mais importante. E se a tecnologia e a pandemia trouxe desafios, nós havemos de procurar soluções para os nossos problemas. E eu quero deixar aqui
Um grande abraço a todos aqueles que pensam o direito de uma forma humanística, porque, sem dúvida nenhuma, sem uma advocacia forte, nós jamais teremos uma sociedade forte. Se nós tivermos uma advocacia enfraquecida, nós teremos uma sociedade enfraquecida. E, nesse sentido, é que eu acredito que a advocacia do pós-Covid, ela será uma advocacia daqueles advogados fortes, que, como dizia o nosso querido Sobral Pinto, a advocacia jamais será a profissão de covardes, mas será de pessoas e advogados éticos, íntegros e humanos. Muito obrigada, doutor Noronha, pela sua instigante introdução a este painel. E, de pronto, eu passo a leitura do mini-currículo do segundo conferencista, doutor Leandro Carnal, que é historiador, doutor pela Universidade de São Paulo, USP, e escritor. Seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil, como O Dilema do Porco-Espinho e o mais recente, Viver a que se destina, em parceria com o filósofo Mário Sérgio Cortella. É colunista fixo do jornal Estado de São Paulo, foi professor da Unicamp por 25 anos. A palavra é sua, doutor Carnal. Obrigado, doutora Winter. Eu agradeço muito esse convite tão honroso, falar junto ao excelentíssimo advogado José Augusto Noronha e ao ministro Edson Fachin, a quem respeito e admiro há muitos anos. Eu sou um estranho, porque eu sou um historiador com formação em filosofia, e apesar de ser filho de advogado, filho de jurista, convivi desde muito cedo com as ideias do direito, de um pai que se formou na Federal de Porto Alegre e que exerceu a profissão por mais de 50 anos, tinha uma estátua de Santo Ivo na sala, onde até hoje nós temos essa imagem, e também do zelo pela sua coleção Lex, de revistas que ilustravam uma parede enorme do escritório dele em São Leopoldo, onde eu nasci e me formei. É uma honra falar em nome da memória do meu pai, advogado, com esses princípios que foram enunciados pelo Dr. Noronha, de ética. Meu pai venerava figuras que, naturalmente, eu, como historiador, sou mais crítico, como, por exemplo, Rui Barbosa. Tinha uma frase de Rui Barbosa: lia a oração aos moços com emoção, e outras coisas de um bacharelismo de outra época. Meu pai morreu sem ter utilizado o computador. E, como foi dito aqui no início, como foi dito aqui pela introdução do Dr. Noronha, o computador, a inovação técnica é hoje um imperativo de todas as áreas, inclusive do direito. E aí nós temos uma dicotomia. O direito, junto com as religiões e junto com as escolas, constituem áreas de conhecimento tradicionalmente formados pela hierarquia, pelo formalismo e pela tradição. Os advogados serão os últimos seres humanos da língua portuguesa ainda a utilizar expressões do século XVII, como aluguer, por exemplo, que é uma prova de que o direito se desapega lentamente até dos arcaísmos, de todas as formas antigas de expressão, mas é naturalmente uma condição essencial para uma sociedade, para o Estado democrático de direito, que nós tenhamos um judiciário independente e advogados, citando o centenário Sobral Pinto, de saudosa memória, corajosos. A frase citada pelo meu antecessor, a frase do livro que eu traduzi, de Etienne de la Boétie, que estabelece que o prêmio das pessoas honradas e éticas é o amigo e o castigo dos canalhas é o cúmplice. Essa é uma ideia de Etienne, o grande amigo do filósofo Montaigne, que eu gosto muito e cultivo muito. Mais do que nunca, eu diria a um jovem advogado que ele deve naturalmente inovar. Ele deve conhecer a tecnologia, ele deve saber que a tecnologia deu saltos e que, se antes havia resistências, como lembra meu colega Yuval Harari, durante 10 anos na sua Universidade Hebraica de Jerusalém discutiu-se sobre a validade de aulas à distância, de EAD. Eis que a epidemia transformou isso em realidade em 2 dias. Todo mundo passou a dar aulas à distância. Também o direito lucrará muito de qualquer aspecto com audiências que possam ter essa intermediação tecnológica, facilitando segurança nos fóruns, facilitando diminuição de custos e outras questões. Claro, nós resistimos, como os bancos resistiram à caneta esferográfica, que foi proibida durante quase 2 décadas no uso de cheques, porque só tinteiro era confiável, e hoje não usamos mais praticamente nem cheques,
nem canetas. E nós sempre resistimos, porque é tradicional do ser humano a melancolia por uma idade de ouro, pelo passado brilhante, por uma época na qual as pessoas realmente seriam outras. E esse mundo senescente, o mundo está envelhecendo, é uma tradição histórica. Então, eu diria, especialmente aos jovens advogados, que aguardam, claro, com ansiedade para ouvir a palavra de um ministro do porte do ministro Fachin, mas que pensem que sim, você precisa, jovem advogado, aprender a tecnologia mais avançada, utilizar a já citada inteligência artificial para buscas de precedentes e outros sistemas e diretórios de busca que antes implicavam muitos dias de pesquisa em uma boa biblioteca, hoje são apenas uma facilidade tecnológica. Tudo isso é muito importante, que a melhor tecnologia sirva ao melhor propósito. Mas eu queria, como historiador e como pessoa já mais velha, que não se perdesse de vista que o bom direito é feito, em primeiro lugar, de uma excelente hermenêutica, de uma capacidade interpretativa. E essa capacidade interpretativa implica recursos filosóficos de análise de texto e implica pleno domínio da língua portuguesa. Não se permite a um especialista em leis que possa tropeçar em questões da língua portuguesa. Ninguém tem um português perfeito, me garantia mestre Wise quando jantou comigo há muitos anos, mas o esforço pelo perfectível é um esforço permanente, aprende-se diariamente. Quem ama o direito ama texto, ama leitura, ama interpretação de texto e ama a hermenêutica possível em cima do texto. E se você quiser partir de uma espécie, vou batizá-la assim, de princípio pétreo que deve ser sabido de cor, como dizem os franceses, par cœur, no sentido de saber junto ao coração, eu recomendaria a todo jovem advogado que decorasse o artigo 5º da nossa Constituição e que colocasse como proposta de vida a execução daquele artigo em todos os campos, porque o Brasil será plenamente um Estado democrático de direito quando todos os cidadãos tiverem todos os itens do artigo 5º respeitados em todos os seus incisos. Então, se você quer, meu jovem, um projeto de vida, eu vou oferecer aquele dado em outubro de 88 aos brasileiros. Decore o artigo 5º. Pode entretecê-lo como meu querido amigo ministro Aires Brito, com boa poesia. Pode entretecê-lo com citações épicas e humanísticas, mas é o texto duro que torna, por exemplo, racismo inafiançável e imprescritível. É isso que a sociedade brasileira talvez precise de mais e mais ênfase. Então, se por um lado cabe aos jovens a descoberta, o descortinar de um admirável mundo novo, tomando a expressão de Aldous Huxley, é também importante que não se perca nesse banho a criança. O objetivo do direito continua sendo aquele que animou a fundação do curso de São Paulo em 1827. E muito importante lembrar-se, a nossa primeira Constituição, de 25 de março de 1824, só tinha juristas formados em Portugal. A Constituinte, que partiu de um projeto em 1891, em fevereiro de 91, já tinha uma imensa quantidade de advogados formados em Olinda, Recife e em São Paulo. E a Constituinte de 34, de julho de 34, tinha ainda mais a presença desses juristas nacionais. Fazendo há pouco um levantamento sobre a principal profissão dos nossos presidentes da República, eu identifiquei que, disparadamente, a formação em direito é a que mais conduz à presidência. Então, você, jovem advogado, tem chance de aspirar matematicamente à presidência, porque nós tivemos mais advogados na presidência do que médicos, ou engenheiros, ou sociólogos, ou operários, ou economistas, ou até que militares, outra profissão. Se você faz direito e entra no Exército, então a sua chance aumenta enormemente de chegar à chefia do Executivo Nacional. Mas por quê? Porque se é verdade que há muitos cursos de direito, e como lembrou o doutor Noronha, nem todos na qualidade desejável, como em todas as áreas existe esse problema, também é verdade que a função do formado em direito ela é muito mais ampla do que a do advogado. Para os delegados, para diplomatas, para promotores, para o serviço público e até aspiração ao Supremo, todas elas implicam essa formação. Resultado, é lícito supor
que, apesar de termos muitos cursos de direito, e alguns, talvez, devam ser reformulados quanto à qualidade, existe uma demanda enorme pelo curso, um prestígio social agregado. Existem muitas coisas importantes que o direito descortina. E, de fato, eu acho que é um curso formativo integral, no sentido de que o advogado é, claro, um especialista em leis, mas é também um especialista na leitura e no exercício psicológico de avaliação da humanidade. Os advogados são a base de um sistema democrático e não é à toa que são tão atingidos em ditaduras, em estados de exceção. Não é à toa que o nazismo, o stalinismo tenha perseguido tamanha quantidade de juízes e de advogados e tenha perseguido proporcionalmente muito menos matemáticos e outros profissionais também de excelência, porque quem lida com a lei, e citando de novo o exemplo notável do Dr. Sobral, católico e conservador, capaz de defender Prestes, comunista e ateu, é uma prova clara de que o sentimento de justiça está acima da subjetividade. Tive o privilégio, na campanha Diretas Já, de ser público, disse isso esses dias a minha amiga Fafá de Belém, que cantou em todos os comícios, tive o privilégio de ver nas prévias o doutor Sobral, pedindo o exercício mesmo daquela Constituição mutilada e problemática de 67, 69, pedindo o exercício do seu artigo de que todo poder emana do povo, em seu nome é exercido. Ora, quando um homem precisa dizer o óbvio, é porque, de fato, ainda há muito espaço para que o advogado esteja associado à justiça e a gente possa demonstrar que Thomas More estava errado ao imaginar na Ilha da Utopia que todas as profissões seriam bem-vindas, menos a de advogado. A única que ele exclui da sua utopia, de que o advogado é um operário fundamental da construção desse Estado democrático e, acima de tudo, um defensor desse artigo 5º, dessa liberdade do indivíduo. Para mim, apesar de não ser tecnicamente, o artigo de fato que é a cláusula pétrea de todo o princípio, não o é tecnicamente, no sentido, ou não é sozinho tecnicamente, mas é a cláusula pétrea, a defesa do indivíduo, da sua liberdade, em uma época de polarização, de radicalismo, em uma época que, como diria Rui Barbosa no texto no escritório do meu pai, em que triunfam as nulidades. Nunca na história do Brasil tantas nulidades tiveram tanta voz e tiveram tanto espaço de fala, e lembrando que a liberdade de expressão, ainda que tenha seus limites, ela é extraordinariamente importante, e quando eu vejo alguém falando bobagem, eu penso, se eu apoiei as diretas já e uma Assembleia Constituinte, era porque eu queria também correr o risco de ouvir idiotas fazendo observações sobre temas que não têm a menor ideia, porque hoje em dia abrir uma conta no Instagram e no Face dá o diploma de doutor em Direito Constitucional e também em Epidemiologia, outro ramo que basta ter uma conta no Instagram para ser um especialista total. Mas eu ainda prefiro esse fluxo, essa pororoca de opiniões subjetivas, de doxas não baseadas em argumentos, de opiniões absolutamente destituídas de qualquer senso crítico e que sequer dão direito ao contraditório, espírito e ânimo de todo o sistema democrático, a possibilidade do contraditório, é exatamente neste momento que eu acho que a liberdade é um valor tão importante, tão sagrado, tão institucionalmente vital, que eu prefiro ouvir bobagens na internet do que aquele silêncio das ditaduras, do que os comícios de Nuremberg, do que as prisões lotadas, do que gente perseguida, do que gente assassinada como Herzog durante o estado de exceção aqui no Brasil. Então, eu prefiro a algaravia de opiniões absolutamente contraditórias e até ruins, para que eu possa selecionar no meio daquilo as boas opiniões, baseadas em argumentos, em debates sólidos, que possam oferecer às pessoas essa possibilidade de aumentar seu crescimento. Por isso que, ao contrário de algumas vozes bastante elevadas no Brasil, eu não tenho nenhuma saudade de estado de exceção, eu não tenho nenhuma saudade de autoritarismo,
Eu aposto em um Estado democrático, onde conservadores, revolucionários, gente inteligente e outros nem tanto possam se expressar. Eu prefiro imensamente isso e considero, por formação, por influência do meu pai, por proximidade com a área, eu considero que o bom advogado, o bom juiz, o bom promotor, o bom Ministério Público são bases essenciais para que esse Estado democrático possa existir. Então, que cada um de nós seja, em cada função, sempre um arauto da luta pelo Estado democrático de direito, que não creio que esteja em risco, mas sempre é arranhado, sempre é problematizado, como se pudesse haver alternativa. Aqui cito o conservador britânico Churchill, que dizia, de fato, que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, que têm sido tentados de tempos em tempos. Então, eu queria sempre instigar, especialmente jovens, já que a minha função é de professor, para que não se esqueçam de que, ao lado da inovação tecnológica, existe a necessidade dos clássicos bem lidos. Citaria apenas por proximidade diária, Beccaria e a sua inovação na ideia de direito penal. Citaria todo o iluminismo jurídico francês, o iluminismo penal. Citaria os grandes pais da teoria da divisão dos poderes, como Montesquieu, por exemplo, e todo o debate sobre justiça e direito social. E citaria, acima de tudo, que por mais moderno que seja o seu computador, a leitura dos grandes tratadistas do direito ainda é essencial. Leitura minuciosa, oposta à leitura da internet. Leitura com régua, leitura que pode ser feita na tela ou no papel, tanto faz, desde que ela seja crítica, minuciosa e lenta. Só existe no direito esse slow reading, não existe fast reading, não existe a capacidade de leitura dinâmica de alguma coisa. E que cabe a essa nova geração de advogados a capacidade de aliar a melhor tecnologia, a mais avançada conexão, a iluminação mais perfeita para a live, ao lado da boa hermenêutica, do domínio da língua pátria, da capacidade de ler os clássicos e de voltar aos valores que desde o início do direito continuam sendo os valores, a justiça, a igualdade e o que ainda é um princípio, mas cabe a cada geração tornar uma realidade, a isonomia jurídica que seja a base desse Estado democrático de direito, que a lei, quer protegendo, quer punindo, ela seja igual para todos. Num país em que alguns, exercendo cargos, dizem alguém que exerce uma função legal, que ele é um analfabeto, na verdade, é um país que ainda precisa de muitos advogados, de muitos bons juízes, de excelentes promotores, para que lembrem que a lei, quer protegendo, quer punindo, ela é sempre, sempre a base da convivência. E por que a democracia é boa? Eu vou usar isso para encerrar e dar mais tempo à ansiada fala do ministro Fachin, porque ela traz a discordância para a área pública e iluminada dos tribunais, ela dá a conhecer as provas e contraprovas, ela permite contestar as provas e, trazendo toda a discordância natural do contraditório para o espaço público, a democracia retira das sacristias, retira das salas privadas, retira dos conluios, dos conchavos, das cavilações individuais, aquilo que é próprio das ditaduras e do horror das ditaduras, que passam a exercer o autoritarismo em privado, enquanto que nas democracias o autoritarismo, que ainda é uma praga, pode ser iluminado pela contradição, pela denúncia e por instrumentos que têm séculos, como habeas corpus, habeas data mais recente e outros instrumentos acessíveis à proteção do indivíduo. E citando meu amigo pessoal Aires Brito, os governos fazem leis, porque essas leis controlam o povo. E o povo fez a Constituição para controlar o governo. E eu acho que essa ideia que eu ouvi dele, espero que seja dele, mas que eu ouvi dele, é um princípio muito grande, né? Na defesa da Constituição, na sua melhoria, na sua adaptação crescente, que se reconhece imperfeita desde o dia da sua promulgação, como lembrava Ulisses Guimarães, e admite melhorias e adaptações que sejam sempre adaptações
para garantir maior igualdade, mais direitos e maior proteção quanto aos desmandos daquilo que há séculos se diz que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso, poderes mutuamente compensáveis, equilibrados, cada um na sua área, que é o desejo de um historiador e filósofo para todos nós, para que nós consigamos conviver com as nossas diferenças, que, como citou tão generosamente o Dr. Noronha, no meu livro Todos contra Todos, não nos tornam inimigos, tornam apenas diferentes. 210 milhões de pessoas não podem ser iguais, a não ser perante a lei. Muito obrigado pelo convite, devolvo a palavra à direção e agradecendo a honra de falar ao lado de tão ilustres debatedores. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Leandro Carnal, por sua generosidade, pelas lições profundas que nos colocam frente a frente com a nossa vocação constitucional democrática, palavras dirigidas muito especialmente aos jovens advogados. Sem maiores delongas, eu passo a leitura do mini currículo do ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, Dr. Luiz Edson Fachin, ele que é ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sua alma mater é a Universidade Federal do Paraná, onde foi professor de Direito Civil da Faculdade de Direito, é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pós-doutor pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá. Nós temos muita honra e muito orgulho de que o ministro Fachin exerceu a sua advocacia aqui no nosso estado, onde não apenas foi o mestre, mas também foi o norte no direito, especialmente no direito civil, de toda uma geração na qual eu também me incluo. Ministro Fachin, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Marilena Winter, ilustre advogada, minha querida orientanda, que orientou-se muito bem para não ser desorientada pelo seu orientador, que foi no doutorado, prazer revê-la, doutor Zé Augusto Noronha, prazer ouvi-lo, professor Leandro Carnal, é um prazer ouvi-lo e aurir os sentidos instigantes e coerentes da exposição que traz aqui a colação, separando como ninguém doxa e episteme de uma maneira tão nítida e tão recheada daquilo que anima o próprio sentido da vida. Se estivéssemos em uma sessão de julgamento e Vossa Senhoria fosse o relator, eu apenas diria com o relator integralmente. De modo que cumprimento o ilustre professor, saúdo, portanto, a todos, cumprimento a iniciativa e, da minha parte, vou trazer algumas ideias que se situa no tema desse painel, vale dizer, as novas relações pessoais e profissionais após a Covid-19, num evento cujo título maior é Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Vou iniciar com 4 premissas do que virá a seguir. A primeira das premissas toma para si a ideia de que a pandemia não é exatamente uma causa. Ela também é um efeito que gera efeitos fortes, intensos, trágicos, assimétricos e cruéis, como estamos a ver, e de extensão planetária. Ela é efeito não apenas de circunstâncias já conhecidas, mas também desse retirar da tampa de um caldeirão de circunstâncias que sociedades injustas, desiguais e que não promovem o devido acesso a um mínimo de dignidade humana, pessoal e coexistencial apresentam. Do ponto de vista sanitário, talvez seja necessário lembrar que em 2002, em Hong Kong, há já uma declaração da epidemia de SARS, da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2003, tivemos a gripe aviária e, para não ir muito distante, mais recentemente, em 2015,
a própria Organização Mundial da Saúde já houvera declarado a epidemia do ebola na Libéria. Em 2016, a OMS declarou emergência de saúde pública mundial em relação ao Zika, levando em conta áreas especialmente do Brasil e da Polinésia Francesa. Portanto, o que estamos a vivenciar em 2020, quando um planeta está vergado pela pandemia de coronavírus, nós, a rigor, estamos a tratar de alguns efeitos, cujas causas precisam de um diagnóstico e uma anamnese que se faça com o devido vagar e com a devida dimensão cirúrgica das causas que dizem respeito ao próprio sentido de humanidade. E é por isso que já dos anos 80 e 90 do século passado, nós vivenciamos o que Warren Bennis e Burt Menos denominaram de VUCA, um acrônimo para tratar desse tempo como volátil, incerto, complexo e ambíguo. Portanto, essa é a primeira premissa da qual eu parto. Nós estamos em 2020, não diante de uma causa que gerará efeitos, mas sim de um efeito que gerará outros efeitos nessa fractalidade que se tornou a vida contemporânea. A segunda premissa que parto é que as observações que farei, evidentemente, estão marcadas pelo olhar da jurisdição constitucional e, em terceiro lugar, um olhar que reconhece, no plano das premissas, que o direito e as profissões jurídicas estão no centro nervoso do pensamento e da ação na pandemia. E a quarta premissa da qual eu parto é que a democracia é a condição de possibilidade para enfrentar toda e qualquer crise social, econômica e política, e também a pandemia da Covid-19. É essa condição de possibilidade que vai responder à interrogação que o presente planeta traz, como se todos estivéssemos agora numa sala de emergência. E a resposta não depende apenas de uma vacina. Para a emergência sanitária, é preciso ter políticas públicas de saúde. Para a emergência social, políticas sociais inclusivas, especialmente na área da educação. Para a emergência econômica, políticas de igualdade substancial. Para as crises de gestão no Estado e na sociedade, inclusive no Poder Judiciário, transparência integral, eticidade plena e integral e a moralidade pública objetiva que independe de ideologias ou circunstâncias conjunturais. É nesse sentido que precisamos vivenciar e encontrar respostas que não aumentem a recessão democrática que nós estamos a viver. Por isso que numa sala de emergência como estamos, é necessário ouvir o conhecimento que vem da ciência e da racionalidade, e ao mesmo tempo a experiência para seguir os protocolos como nós devemos seguir na normatividade jurídica, os protocolos da Constituição, porque precisamos enfrentar uma cisão que talvez a própria humanidade esteja a deparar-se. É a dicotomia entre o desejo e o querer. Nós desejamos racionalmente que a ciência nos dê o mais rápido possível uma vacina, e ao mesmo tempo sonhamos com soluções mágicas. Nós queremos asas para pensar no futuro, como, por exemplo, da advocacia, do judiciário, da prestação jurisdicional. Mas, a rigor, nós não estamos conseguindo retirar os pés do chão. Nós queremos segurança jurídica, queremos plena Constituição, plena democracia, e, ao mesmo tempo, como bem disse o professor Leandro Carnal, talvez nós fechemos os olhos e não devíamos fazê-lo para a ideia central que a democracia é um canteiro de obras, que tem ruídos, que faz barulho, nem sempre agradáveis, mas que são ruídos próprios da vivência democrática. Em outras palavras,
o presente está a mostrar que nós não falamos a língua dos anjos. Nós todos nos hospedamos na casa dos seres humanos e que, ao mesmo tempo, podemos ser trágicos, ridículos e, tomara, bem-aventurados. Por isso, olhar para um mundo ainda não nascido, para acolher aqui uma expressão de Thomas Mann, olhar para um mundo ainda não nascido requer a pedagogia da solidariedade, práticas democráticas, requer respeito aos direitos humanos, políticas inclusivas, pluralidade e tolerância. Por isso, quando nós nos perguntamos como serão as profissões jurídicas, dentre elas a advocacia, nesse novo tempo recheado de fractalidades, certamente não serão muitos os horizontes distintos do presente, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas há indícios de que despertamos. Se o século XX foi a era dos extremos, como escreveu Hobsbawm, torço e trabalho. É o esforço de que fala o professor Leandro Carnal. Torcemos e trabalhamos para que o século XXI não seja o século dos despojos, dos restos de humanidade, da barbárie, dos autoritarismos. Há indícios de um despertar. É certo que estamos nesse chiaro escuro, onde nascem os monstros, como já disse o grande pensador italiano, mas também nascem seres solidários, com práticas solidárias, porque sabemos todos nós dessa complexidade na qual o comportamento diz mais que 1000 palavras. Complexidade que mostra que o direito não é plano, porque a vida não é plano. Mas o direito, tal como numa sala de emergência, tem procedimentos a serem obedecidos. Daí a concepção que nós temos para o futuro é que temos para o presente, a de que a democracia tem uma dimensão procedimental. O processo substancial da democracia significa que há uma dimensão em face da qual a democracia é um método para encontrar consenso no dissenso, para encontrar igualdade no respeito às diferenças, e para não encontrar o que muitos estão a sustentar de um estado de crise ou uma constituição da crise. A Constituição é a mesma. As ferramentas é que podem ser diferentes, e são diferentes, mas a moralidade pública objetiva é a mesma. Responder pelo malferimento de bens e interesses públicos não se altera com a pandemia. Responder por seus deveres não se altera, como também pelo exercício de direitos fundamentais que não pode ser suspenso por conta da pandemia. Não há uma inconstitucionalidade de ocasião, nem uma constituição de ocasião. A conjuntura é da pandemia, a estrutura é da coexistência democrática, uma coexistência aberta, difícil e, ao mesmo tempo, inspiradora. Tomemos as ferramentas tecnológicas e coloquemos a serviço da justiça, coloquemos a serviço, pelo menos, dessas fagulhas de esperança. Todas as nossas crenças e valores estão sob interrogação. Todos nós sabemos, sejamos do direito, da história, da filosofia, sejamos de todas as áreas dos saberes, sejamos da área do saber que forma as pessoas da Universidade da Vida, que é a mais importante de todas, a recodificação do que virá depende muito também do que estamos a fazer ou deixar de fazer no presente. Depende também, objetivamente, do modo pelo qual os titulares dos bens de produção, de valores e serviços vão se comportar nesse momento que se clama por solidariedade, por tolerância e por um Estado e uma sociedade inclusiva. Concordo com o professor Carnal. Criatividade e ousio são ingredientes do caminho que temos pela frente. Teremos trabalho flexível, planejamento flexível, trabalho remoto, o mundo do trabalho será outro, a tecnologia trará um novo universo das relações de trabalho.
Mas se nos perguntarem para onde vamos responder a esse quo vadis, a minha resposta indica o caminho da libertação e da solidariedade. Libertação dessa sociedade de hiperconsumo, criação de uma sociedade de bens essenciais, adoção de tecnologia para não poluir, para não desmatar, para não mentir, para não faltar com os deveres em relação à coisa pública, para não aniquilar com povos e culturas nativas, como os quilombolas e indígenas, especialmente as culturas nativas dos povos indígenas. Eu creio na nossa capacidade de invenção, nas cidadãs, cidadãos, juízes e jurisdicionados. Creio que daremos conta desse desafio. Nós temos o direito de respirar. Não podemos dizer novamente, com a pandemia, como se fosse um joelho sobre nosso pescoço. Nós não podemos dizer que não podemos respirar. Nós precisamos desse oxigênio para a sobrevivência da humanidade e de um oxigênio que transmita justiça e ética e que as mortes não sejam em vão. Essa é a minha esperança. Muito obrigado. Agradecendo ao ministro Fachin pela sua notável conferência, este encontro tão elevado, profundo de conhecimento e sabedoria, certamente ficará para a história da OAB. Agradecemos a todos e, de imediato, em função do tempo, anuncio o próximo evento. Despeço-me de todos, desejando uma boa tarde.